Olá, tudo bem? Meu nome é Andressa Salviano, servidora pública federal. E no vídeo de hoje a gente vai falar aí sobre direito previdenciário, seguridade social. Na verdade, eu estou regravando o meu curso de Direito Previdenciário. Sim, sou professora de Direito Previdenciário. Estou regravando o curso para os alunos com as atualizações e também regravando com um equipamento melhor. E agora que eu tenho mais autoridade, mais experiência e como professora, que o meu curso estava um pouco já antigo, era nova ainda quando eu gravei, por isso que eu estou regravando. Se você tem interesse aí em adquirir meu curso ou a minha mentoria em Direito Previdenciário, em técnicas de estudo, entre em contato comigo. Eu vou deixar aqui passando para vocês o meu Instagram e já se inscreve no canal, curta e também comenta o vídeo, tá? Para ajudar na divulgação, para o YouTube entender e entregar para mais gente. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho aí da Seguridade Social, do regime geral de previdência social, do direito previdenciário realmente para você. Fique nessa aula de hoje, tem diagramas e tudo mais, vai ser bem legal. Fique até o final. E eu sempre indico para você escutar a primeira aula anotando aí, fazendo resumo e tudo mais, e depois, se você for escutar de novo, faça limpando uma casa, dirigindo um carro, alguma coisa do tipo, lavando um carro, sei lá, alguma coisa do tipo. Vamos para a aula de hoje, então. Hoje para o encontro 2. Já tivemos um encontro 1 aí que foi técnicas de estudo e hoje realmente vamos adentrar aí no direito previdenciário. Vamos estar falando de seguridade social, um dos primeiros tópicos aí do seu edital. Primeira coisa que eu preciso também falar para você, que você não precisa mais ler o decreto 3048, instrução normativa, lei 8.212, lei 8.213, porque nas apostilas vai estar toda a lei seca ali de forma diagramada, já grifada para você não ficar pegando ali na legislação, na lei seca, que é mais difícil para você absorver o conteúdo. E além disso, além de ser mais fácil, aqui o material está atualizado, tá? Todo atualizado para você, porque às vezes você vai na lei seca e não está atualizada ainda, demora, né, até colocarem na lei. Então eu já trago aqui conforme o lançamento das leis, conforme for saindo aí o conteúdo, tá? Trazendo agora para vocês a definição de seguridade social conforme a Constituição Federal, em seu artigo 194, Constituição Federal de 1988. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinada a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Como vocês podem ver aí no diagrama, no mapinha mental, que é o que? A Seguridade Social não é exclusiva. A Seguridade Social, ela é um conjunto. Lembra sempre um conjunto, interseção, união. Um conjunto de canetas são várias canetas, por exemplo. Conjunto de várias canetas, diferente de uma caneta sozinha. Então, quando falamos de Seguridade Social, lembra sempre que ela é um conjunto. Ela, na verdade, é um tripé, como a gente vai ver aqui. E a Seguridade Social, quando a gente fala da iniciativa, ela é de iniciativa de quem? Do poder público. O poder público tem que agir na Seguridade Social, mas somente ele? Não. Aí, como vocês veem na foto, também a sociedade, as pessoas em geral, a população. Então, é quem? O poder público e a sociedade, sendo um conjunto de ações que a gente vai ver quais essas ações, mas um conjunto integrado, um conjunto ali elado. Lembra sempre disso. Ela não trabalha de forma individual, exclusiva, alguma coisa disso. Lembre sempre união, integração, tanto do poder público quanto da sociedade, conforme eu explico para vocês aqui no que? No mental, diagrama e tudo mais. Destinado a assegurar os direitos que a Seguridade Social vem integrar, vem assegurar. A Seguridade Social, ela inclui direitos, ela assegura direito, mas quais direitos? Direito à saúde, à previdência e assistência social. Então, lembre sempre desse tripé, vai ser sempre esses três. Quando estamos falando de Seguridade Social, ela é um laço, ela é integrada, ela é uma união e ela é um tripé, que é a saúde, a previdência, onde você deseja trabalhar, porque senão não estaria fazendo esse curso, e a assistência social.
A previdência social, qual lugar que você direito que você mais vai estudar nesse curso, nesse concurso, porque é o que mais cai direito previdenciário, a previdência social, ela tem caráter contributivo e filiação obrigatória. Por exemplo, o que seria filiação obrigatória? Se você vai lá, trabalha, você presta um serviço social, um serviço voluntário, você faz porque quer, ato ali, volitivo da tua vontade. Aqui não é da tua vontade. Você querendo ou não, a filiação obrigatória. Se você exerce uma atividade remunerada no Brasil, consequentemente, a lei diz que essa filiação, ela é obrigatória. Você deveria estar, né, no regime geral de previdência social, que é o regime aí regido pelo INSS, né? Então, é isso que tá falando aqui. Essa filiação obrigatória, não é um ato volitivo que você vai lá e presta um serviço voluntário. Não, essa filiação é obrigatória. Então, se falar filiação facultativa, na questão você já marca que está errada. Caráter contributivo. A Previdência, ela tem que pagar, tem que contribuir. Você pode falar, mas tem um benefício lá, que é o BBC Loas. Eu conheço um vizinho que ele nunca contribuiu e ele é aposentado. Ele não é aposentado. Ele recebe um benefício assistencial chamado Benefício de Prestação Continuada da Lei Orgânica da Assistência Social, que é o BPC Loas, do idoso ou do deficiente. Pergunta para ele se recebe 13º ou não. Se não recebeu o 13º, já sabe que não é aposentadoria, é o BPC Loas. Mas claro que você não vai corrigir ninguém, seja seu familiar ou seu vizinho. Você só tem que saber que existe benefícios assistenciais, previdenciário. O Loas é um benefício assistencial, mas é pago pelo INSS. O INSS que faz a gestão desse benefício, digamos ali, que concede ou indefere esse benefício, mas ele é um benefício assistencial. Por isso que ele não tem caráter contributivo, mas os benefícios previdenciários, a previdência é o quê? Caráter contributivo. Então, você precisa ser segurado, não é? Quando você adere a um plano de saúde, alguma coisa ali, ou algum plano, você não está coberto, você não está assegurado, então a previdência, você vai estar amparado, segurado, coberto, digamos assim. Então, por isso, mas ela tem os seus requisitos, você tem que pagar, ela tem caráter contributivo e filiação obrigatória. Decore essas palavras que é importante para você. Vamos falar um pouquinho da saúde. A saúde será garantida mediante políticas sociais e econômicas. Então, se falar, a saúde será garantida somente por políticas sociais, somente por políticas econômicas, apenas, ou aí estaria errado. Mas se falar, será garantida mediante políticas sociais, que não está errado daí. Completa para a Sebrasp não é questão errada, mas questão que ela tá trazendo restrição, aí ela é uma questão errada. Por exemplo, se falar apenas, somente por políticas sociais ou políticas econômicas, saúde é regida por apenas, inclusive, alguma coisa do tipo, aí sim estaria restringindo. Se está restringindo, a questão está errada. Mas agora, se é incompleta, falar que a saúde é mediante políticas sociais, que o objetivo é a redução dos riscos de doenças e outros agravos, estaria correta. É o que muita gente erra nas questões da Sebrasp, porque confunde o que é restrição, o que é privação, com questão incompleta. Questão incompleta não é incorreta. Na maioria das vezes, é claro que às vezes a Sebrasp, uma ou outra, ela faz aquela escorregada e coloca o gabarito que ela quiser. Acontece. Vai me prejudicar? Vai prejudicar você? Mas vai prejudicar todo mundo. Então não fique se lamentando. O importante é você conhecer a banca. Você não vai gabaritar tudo, você não vai saber tudo, porque a banca, ela sempre coloca alguma questão que não tem resposta. Como assim não tem resposta? Ela dá a resposta que ela quiser, pra ninguém gabaritar no concurso. Isso é certo. É as bancas. Então vamos lá. Só fiz esse adendo para você conhecer um pouquinho as bancas também. O que acontece? Tudo bem. A saúde será garantida mediante políticas sociais e econômicas que objetivam a redução do risco de doença e outros agravos. Acesso universal e igualitário. Quando a gente fala igualitário, quer dizer assim, se o Rodrigo Faro ou se qualquer famoso, ele tá ali andando de carro, sei lá, sofreu um acidente e tem um hospital bem próximo de onde ele sofreu o acidente, e esse hospital é do SUS, foi levado para o SUS.
ele vai ser atendido nesse hospital, no pronto-socorro, mesmo ele sendo milionário, bilionário, sei lá, sim, vai ser atendido, porque é acesso igualitário, não importa se você é pobre, rico, não importa a sua classe social, etnia e tal, é igualitário e é universal. Quando a gente fala, sempre lembra dessas palavras, igualitário e universal. O que é igualitário e universal? Para todos, na medida iguais, tá? Isso que estava querendo falar. Então, o acesso à saúde é universal e igualitário. As ações de serviço para sua promoção, proteção e recuperação. Ou seja, qualquer pessoa rica, pobre, independente de etnia ou classe social, brasileiro ou estrangeiros no país, logo a saúde é direito de todos e dever do Estado. Então, o dever é de quem? Se perguntar na sua prova, o dever da saúde é de quem? Do Estado. E até mesmo um estrangeiro, que ele tá passando aqui temporariamente, se ele sofre um acidente, se ele passa mal, ele tem direito a ser amparado aí pela saúde, diferente da Previdência, que só vai ter direito a ser amparado pela Previdência, se ele contribuir, conforme a gente viu no slide anterior. Então, você tem que saber que a Seguridade Social é um tripé da saúde, que a gente viu ali, da Previdência e também da assistência social. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. E a iniciativa privada, ela também pode, então, estando a saúde, como está falando aqui, não é? Característica: as instituições privadas poderão participar de forma complementar. Então, as instituições privadas, elas podem participar da saúde aí da população, né? Fornecendo esse serviço de saúde, só que com uma forma complementar. Porque na forma geral, quem tem que trazer isso é dever de quem? Do Estado, sempre lembra, é dever do Estado, mas a iniciativa privada pode trazer, como traz através dos convênios que a gente conhece aí. Contrato de direito público ou convênio, como falei, tendo preferência às entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. Ou seja, quem que tem preferência aí? As entidades filantrópicas sem fim lucrativo, ou seja, aquela entidade que faz doação, pratica assistência social, pratica ali alguma coisa voluntária, doação, essas coisas, essas entidades, elas têm preferência na saúde, é isso que está falando aqui. É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções a instituições privadas com fim lucrativo. Então, o poder público, ele não pode ir lá e ajudar a iniciativa privada na saúde. É isso que também tá falando aqui, tá? Então, sempre lembrar dessas características, porque cai em prova. Também fiz aqui um diagrama, mapinha mental, para você memorizar esse conteúdo, porque pode sim cobrado na sua prova. Todo a Sebrasp ou a FCC, as bancas em geral, elas gostam dessa pegada, desse conteúdo, né? Desse assunto aí. As ações de serviço público de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada. Então, outra coisa que você tem que ter em mente, que a saúde é regionalizada. Você pode ver que em todas as regiões do Brasil, que em todas, até mesmo no município, geralmente é formado de bairros, não é? Em cada bairro, em cada região, geralmente, dos municípios do Brasil, geralmente, tem o quê? Um postinho de saúde, um pronto atendimento, uma emergência, alguma coisa. Porque a saúde está falando que é uma rede regionalizada e hierarquizada. Por exemplo, tanto os órgãos públicos, eles se submetem a quem? A Secretaria da Saúde. Então, tem hierarquia, como toda estrutura sempre tem hierarquia. Então, é hierarquizada e regionalizada. Então, se falar que não tem hierarquia, não é formada não é regionalizada, está errada a questão. E constitui um sistema único. Também se tem que estar na questão que o sistema de saúde é um sistema único de saúde, organizado de acordo com as diretrizes. Social. Agora vamos falar um pouquinho da assistência social. Já a assistência social, ela não é para todo mundo. Diferente, a gente viu que a Previdência tem que pagar, tem que contribuir a filiação obrigatória. Trabalhou no Brasil, obrigatoriamente você está regido, né? Deveria estar em sistema ali, amparado de seguro social, que seria a Previdência. A saúde a gente viu que é para todo mundo de forma igual e universal. Agora, a assistência social é para quem dela necessitar. Então, decora essa palavra, é para quem dela necessitar, não é para todo mundo. Então, quer dizer que, sei lá, um famoso, for na assistência social, ele vai poder ou ele tem direito? Não.
Você pode ver que o BPC Loas, por exemplo, que é um benefício de prestação continuada da assistência social, ele tem diversos requisitos, entendeu? Você tem que ter a idade de 65 anos, ou você tem que, além de ter idade, você tem que ter o critério de renda, você tem que ser deficiente, também tem que outros critérios lá para conceder o benefício, para conseguir ter direitos e benefícios, não é? Quando a gente estudar, você vai ver. Então, é só para quem dela necessitar, não é para todo mundo. E já fica aí nesse mapinha mental que eu criei para vocês aí, uns exemplos aí, né, da assistência social, que é atendido pelo Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, e também o CREAS, que são bem importantes, sabe, esses dois para prova. O Sebrasp costuma cobrar as características, o que faz, os objetivos, tudo mais dessas entidades. Então, fique de olho também. A assistência social é política não contributiva. Então, o que você tem que saber? Você não contribui. Diferente da saúde, você também não contribui, é direito universal igualitário. Previdência, você tem que contribuir, é obrigatória. E já a assistência social, ela é política não contributiva. Isso tem que estar enraizado, como se fosse célula do seu corpo, tá, gente? Você tem que saber que a assistência social, ela não é contributiva e é para quem dela necessitar, que a previdência, ela é contributiva, ela é de filiação obrigatória, e que a saúde, ela é universal, para todos, igualitário, tá? Isso tem que estar na ponta da sua língua, você praticamente dando aula, porque isso cai mesmo em prova, chove em prova, e são aspectos básicos para você entender também o demais conteúdo de direito previdenciário. Isso é importante você saber. O social é não contributiva, direito de quem? Do cidadão, conjunto integrado de ações, também ela é conjunto integrado de ações, e assistência social é dever de quem? Do Estado. Conforme esse mapinha mental também que eu criei aqui para vocês de diagrama, vocês têm que saber que a assistência social, ela é obrigação, ela é dever de quem? Igual à saúde, do Estado. E também é um conjunto integrado, só que ela é um conjunto integrado do poder público e da sociedade. Porque o poder público, ele consegue ajudar todo mundo? Não tem fome no mundo? Não tem desigualdade social no mundo? A gente sabe que tem muito. Então, o poder público, ele não vai conseguir ali atender a tudo. Então, é um conjunto integrado do poder público, mas também da sociedade, que tem que auxiliar aí o poder público. Objetivos da assistência social, segundo o artigo 203 da Constituição Federal. Proteção à família. Então, sempre lembrou de assistência social, falou de assistência social, o que você tem que lembrar, o que você tem que saber, que é a proteção à família, a maternidade, a infância, a adolescência e a velhice. Então, amparo a crianças e adolescentes carentes. Não é amparo a todo mundo, é a criança e o adolescente carente. É a maternidade, a infância, a família, o idoso aí, né, a velhice. Promoção da integração ao mercado de trabalho. E sempre visa também a promoção ao mercado de trabalho, porque a gente sabe que o mercado de trabalho, o trabalho dignifica o homem, você tem objetivos, você consegue várias coisas através do trabalho, né? Então, por isso que essa proteção e integração ao mercado de trabalho, a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária. Então, essa habilitação e reabilitação do benefício de prestação continuada, ele fala sobre a habilitação e a reabilitação. As pessoas, por exemplo, sofreu uma redução ali na capacidade laborativa, a pessoa sofreu um acidente, a pessoa ficou deficiente e tal, ela precisa de uma reabilitação para poder voltar no mercado de trabalho, para poder voltar aí às atividades, não diria não normal, né, porque realmente a capacidade é reduzida, mas ela precisa passar por esse processo de melhoria, de reabilitação. É isso que está falando aqui. A garantia de um salário mínimo de benefício mensal, a pessoa portadora de deficiência e o idoso que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção ou tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei, que é o que eu já falei um pouquinho aqui para vocês, mas a gente vai ter aula específica sobre o benefício de prestação continuada, que é o BPC Loas, né? É isso que tá citando aqui. Princípios da Seguridade Social, artigo 194 da Constituição Federal. Gente, esses princípios, eles são extremamente importantes, muito relevante, cai, despenca em prova, tá? Então você tem que saber. E como que costuma cobrar, Andressa? Geralmente ele muda uma palavrinha de lugar, ele muda um princípio, ele troca um princípio pro outro. Por exemplo, dedutibilidade do valor dos benefícios, ele fala que os benefícios podem ser reduzidos, então ele sempre vai
trocar, tirar uma letra e às vezes no nervosismo, aqui se fala, não, você é molezinha e tal, só tirar uma letra. Não, se ele tirou uma letra, ele mudou todo o sentido da frase, né, em redutibilidade para redutibilidade. Olha só pra você ver, você mudou o sentido da frase, você mudou o significado. Então, às vezes ele faz isso no nervosismo da prova, você, né, que você vai estar ansiosa, claro, no dia da prova, não tem como não estar, pelo menos um pouco. Aí você pode errar, então você tem que ter muito cuidado quando isso for perguntado em prova, tem que ligar ali um alerta quando falar de princípios, porque costumam fazer pegadinhas com isso. Universalidade da cobertura e do atendimento. Então, universalidade. O que é universal? Universal é para todos. Então, é cobertura de riscos, seja esse riscos sociais, cobertura dos riscos previdenciários, cobertura, né? Universidade da cobertura e também do atendimento, para tentar atender aí toda a população, todas as pessoas, desde que atendo aqueles requisitos. Ah, mas a Previdência não vai atender todo mundo. Não mesmo, só quem contribuir. Então, essa universalidade conforme os requisitos, os critérios que são estabelecidos para cada direito, tá? Isso também que deve ficar claro. Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Uniforme e equivalente é aquilo que tem um padrão, aquilo que tem, assim, uma igualdade, não é mesmo? Seria isso, por exemplo, do uniforme. Se não tem um padrão de uniforme, não tem uniforme. Ah, Andressa, mas eu já vi aquela camiseta azul, essa aqui, né? Só não repara que ela tá bem amassada. Mas você já pode ter visto essa camiseta azul. Essa camiseta azul, ela não é uniforme. A gente ganhou. Não é todos que ganharam. Eu ganhei por causa, sabem que eu faço vídeo pro canal do YouTube, essas coisas. Então, acabei ganhando a camisa. Tenho a bandeirinha aí da Previdência e tudo mais. Mas não é uniforme, não é todo mundo que ganha, porque não tem pra todo mundo. Enfim. Entendeu? Mas o que eu tava falando de uniformidade e equivalência? É para ter um padrão. Por exemplo, os processos de benefícios que a gente faz, seja aposentadoria, pensões, salário, maternidade, tem um protocolo a seguir, né? Primeiro a gente vai lá, a gente analisa os documentos, nome do pai, nome da mãe e tal, depois a gente vai olhar ali no CNIS se estão, os vínculos estão corretos e tal, tá igual na carteira de trabalho, se os vínculos estão redondinhos, ou tem alguma pendência, tem alguma crítica, algum erro, falta alguma coisa, ali tem qualidade de segurado, não tem qualidade de segurado, cumpriu carência, não cumpriu, então todas essas coisas a gente vai estar analisando ali na hora de fazer um benefício. Então tudo isso é o quê? Um padrão, uma sequência, um passo a passo. Então, uniformidade e equivalência às populações urbanas e rurais seria o que, Andressa? Você é o mesmo que você dá para urbano, você dá para rural. Mas por quê? Que estranho esse benefício, mas sabe por quê? Porque no passado, infelizmente, a gente teve essa desigualdade que concedia mais para a população urbana foi mais abastecida em relação à rural, que foi ficando por último, que demorou ali para aparecer as primeiras garantias, os primeiros direitos da população rural, que a gente vai estudar isso lá na evolução do direito previdenciário. Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. Eu preciso selecionar, né? Porque o que acontece? O Estado ali, né? Ele não tem para dar para todo mundo. Porque não dá. Assistência social é para quem dela necessitar. Os benefícios previdenciários também você tem que, por exemplo, o salário família, o auxílio reclusão, por exemplo, não são selecionados, pessoas de baixa renda, não são selecionados, e são distribuídos conforme as características ali que exige, exatamente. Então, eu vou selecionar e vou distribuir na prestação dos benefícios e serviços. É isso que está falando esse princípio. Irredutibilidade do valor dos benefícios. Então, um benefício, ele tem um valor, eu não posso reduzir. Por exemplo, ele começou com, mas não estamos falando de infração, de nada dessas coisas, só estamos falando, se o benefício, você começou, era aposentado com 1.518, o salário mínimo, ou com 2.000, com 3.000, não importa, esse valor não vai reduzir, o valor, né, não. Digamos que você recebe um benefício aí e esse benefício não vai reduzir. É isso que tá falando aí. Seja benefício da saúde, assistencial, ou porque da Seguridade Social, ou benefício previdenciário. Não vai reduzir. Equidade na forma de participação no custeio. O que seria
Só o que seria essa equidade na forma de participação no custeio? Quem pode mais, paga mais. Até, por exemplo, assim, tem pessoas que têm segurados que ele contribui mais, que a taxa dele, o percentual de desconto da Previdência é 14%, de outros é 11%, de outros conforme a tabela lá que a gente vai ver. Então, o que acontece? Essa equidade, se você pode mais, tem um poder aquisitivo maior, consequentemente, você vai contribuir mais, você vai pagar mais. Essa equidade na participação no custeio, para ajudar esse custeio da Seguridade Social e tudo mais. Diversidade da base de financiamento, identificando-se em rúbricas contábeis específicas para cada área, ou seja, as receitas e despesas vinculadas às ações de saúde, previdência e assistência social, observado o caráter contributivo da previdência social. Então, essa diversidade de financiamento, por quê? Eu não posso pegar aqui só dos segurados, eu tenho que pegar aqui da empresa também, até na equidade, no outro princípio, equidade na forma de participação do custeio, a empresa, ela arca com mais despesa, ela paga mais do que o segurado, porque ela tem maior poder aquisitivo. E aqui essa diversidade é isso, eu vou cobrar do segurado, eu vou cobrar da empresa, eu vou cobrar da sociedade, né, através de impostos, essas coisas. Então eu vou cobrar de todo mundo aí, que o Estado cobra de todo mundo. Vocês sabem, tem que ter essa diversidade, vindo de diversas áreas aí para poder custear a saúde, a previdência e a assistência social, ou seja, a seguridade social. Porque se a gente tem um recurso que só vem do Estado, ou que só vem de tal contribuição, não daria, né? A gente não pode ficar dependente de apenas uma base de financiamento, mas, né, tem que ser diversa ali para não ter um colapso, digamos assim. Já é fácil ter um colapso, imagina se não tivesse esse princípio da diversidade da base de financiamento. Caráter democrático e descentralizado da administração. Então, se falar que é caráter centralizada a administração, às vezes vem isso na questão, está errado, é caráter democrático, tem a democracia, descentralizado da administração, não está centralizado na administração, descentralizado, mediante a gestão é quadripartite, cuidado se falar que a gestão é tripartite, a gestão é quadripartite, tem a participação de quem? Dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados, do governo no órgão colegiado. Esses são os princípios da Seguridade Social que você deve saber. E também tem os princípios que regem a Previdência Social, que está no artigo 2 da Lei 8.213 de 91. E já saiba que essa Lei 8.212 é a Lei de Custeio de Benefício, a Lei 8.213 de 91 é de benefícios previdenciários, decreto 3048 de 99, mistura daí tantos benefícios e tal, um pouco de tudo, e a instrução normativa é a Bíblia do técnico do Seguro Social, que é mais a prática, digamos assim, que é o que menos vai ser cobrado na sua prova, que a sua prova o que mais cai é a Lei 8.213, o decreto 3048 e depois também a Lei 8.212, que é de custeio. Então, o primeiro princípio que rege a Previdência é a universalidade, lembra, né? No que? De participação nos planos previdenciários também vai ser de forma universal. Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais, que é o mesmo que lá. Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios. É claro, eu vou selecionar os benefícios, por exemplo, o auxílio acidente. A gente vai selecionar as pessoas, né, que tem redução na capacidade laborativa e tem que ser redução definitiva, tem que gerar sequelas definitivas e redução na redução da capacidade laborativa, sequelas definitiva, e ele é como uma indenização ao segurado. Então, seria aí um exemplo de seletividade e distributividade, também como o salário família, o auxílio reclusão, que são todos benefícios que de baixa renda, né, o salário família, isso que tá falando, vamos selecionar e distribuir conforme a necessidade, conforme os requisitos ali. Cálculo dos benefícios considerando-se o salário de contribuição corrigido monetariamente. Aqui ele já corrige o salário de contribuição. Irredutibilidade do valor dos benefícios, de forma a preservar-lhes o caráter aquisitivo. Como que eu falei para vocês, né? Essa irredutibilidade aqui dos benefícios na forma de preservar o poder aquisitivo, diferente de lá da Seguridade Social.
cálculo dos benefícios considerando o salário de contribuição. E o salário de contribuição, aqui eu falei errado, na verdade. O salário de contribuição, corrigindo-se o salário monetariamente, é o que? O salário, o salário é um no Brasil. Daqui a 10 anos, 20 anos, o salário vai ser outro, não é? Cada vez. Então, esse salário de contribuição, você contribuiu conforme o salário que é hoje no Brasil. Daqui a 10 anos é outro. Esse salário vai ser corrigido monetariamente. É isso que é o cálculo dos benefícios, considerando-se o salário de contribuição corrigido monetariamente, seria isso, diferente da irredutibilidade do valor dos benefícios, de forma a preservar-lhes o poder aquisitivo. Agora, quando a gente fala de irredutibilidade, não está apenas reduzindo o valor. Por exemplo, se você recebia 1.200, agora você não pode receber menos do que isso. Não é só isso, vai ser corrigido esse valor. Então, vai além do que está lá do princípio da Seguridade Social. Prestar atenção nisso, que essa é a diferença. O valor da renda mensal dos benefícios substituto do salário de contribuição ou do rendimento do trabalho não inferior ao salário mínimo. Então, o que substitui a renda da pessoa, ele não pode ser inferior ao salário mínimo. É isso que está falando. E também do salário de contribuição não pode ser inferior ao salário mínimo. Previdência complementar, pode ter previdência complementar, só que ela é facultativa, custeada por contribuição adicional. Geralmente quem faz, a empresa faz um pouco, e também o segurado, né? Essa contribuição é facultativa e também adicional. Caráter prático descentralizado da gestão administrativa com participação do governo, da comunidade, em especial dos trabalhadores em atividades, empregadores e aposentados. Só tomar cuidado aqui que ele muda um pouquinho, né, com a participação do governo e da comunidade, ele coloca aqui, e da comunidade, em especial de trabalhadores em atividades, empregados e aposentados. Isso aqui é muito decoreba, você tem que decorar esses princípios, os princípios da Seguridade são um pouquinho diferentes do princípio da Previdência Social, mas são muito parecidos e geralmente, às vezes você só decorou da Seguridade e não decorou da Previdência, e quando vem um ou outro você fala, não, era diferente. Não, então tem que saber os dois, tá? Isso aí é importante você ler, reler, até você decorar. Irredutibilidade dos valores do benefício. Valor do benefício previdenciário, 4.000, e inflação do período, 10%. Segundo a legislação, deve-se aumentar para no mínimo 4.400. Dessa forma, mantém o seu valor real. Então, ele recebia 4.000, teve aí a inflação de 10%, vai dar quanto? 4.400. Para preservar o valor, real. Isso é irredutibilidade do valor dos benefícios. Eu trouxe esse exemplo aqui para ficar mais claro para vocês como que ocorre na prática aí dos benefícios previdenciários. A irredutibilidade refere-se somente ao valor dos benefícios e não ao valor dos serviços. Apenas os benefícios têm caráter pecuniário e pode, indevidamente, se sujeitar a eventual redução. Cuidado com isso também, tá? A irredutibilidade é somente dos valores dos benefícios, não do serviço, porque se colocar isso em prova, também está errado. Os benefícios têm caráter pecuniário, os serviços não. Redutibilidade do valor dos benefícios. Seguridade Social, valor nominal, e Previdência Social, valor real. Então, quando a gente fala, lembra que eu falei para você, a Seguridade Social, você tem que saber essa diferença, tá? Porque isso é cobrado em prova. Quando a gente fala em redutibilidade do valor dos benefícios, na Seguridade Social, ela é só o valor nominal. Não vai reduzir se você começou a receber 2.000, não vai reduzir, você nunca vai receber a menos do que esse valor, de 2.000, porque é o valor nominal, diferente da Previdência Social, que é o seu valor real, preservando o seu poder aquisitivo conforme a atualização, conforme a inflação e tudo mais. Então, decore isso, tenha esse mapa mental, porque isso aqui cai em prova, tá? Seguridade Social, valor nominal, Previdência Social, valor real. É muito importante você ter concretizado isso e decorar esse mapinha mental, fazer flashcard dele e voltar nele de vez em quando. Índice negativo de deflação, valor nominal. Se perguntar do índice negativo de deflação, só para você saber, é valor nominal também, porque é de Seguridade Social. Artigo 195 da Constituição Federal. As receitas dos estados, do Distrito Federal e dos municípios destinadas à Seguridade Social constarão dos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União. Então, as receitas dos entes federativos, as receitas dos estados, Distrito Federal
e dos municípios, dos três, constarão do seu respectivo orçamento, não integrando o orçamento da União. A União não integra, lembra, ali tem todos os entes federativos, né? Menos a União, porque não integra o orçamento da União. É isso que tá falando. Artigo 195, fiz um mapinha mental para vocês. A proposta de orçamento da Seguridade Social será elaborada de forma integrada. Então, essa proposta de orçamento não é feita sozinha, né? É de forma integrada, com a saúde, previdência e assistência. Visa as metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, assegurada a cada área a gestão de seu recurso. Então, a área da Previdência cuida da gestão dos recursos da Previdência, da assistência social, dos recursos da assistência social, da saúde, dos recursos da saúde. É isso que está falando aqui. As pessoas jurídicas em débito com o sistema da Seguridade Social não poderão contratar com o poder público e nem dele receber benefício ou incentivo fiscais ou creditício. Então, o poder público, muitas vezes, ele dá um incentivo para a empresa, ou ele reduz aí alíquotas, ou alguma coisa ali ajudando a empresa para que a empresa possa se restabelecer, crescer e tudo mais. Porém, o que tá falando aqui, ó, as pessoas jurídicas, né, essas empresas, em débito com o sistema da Seguridade Social. Se essas empresas, elas recebem ali um subsídio, se elas recebem alguma coisa, ou alguma facilidade, algum desconto do poder público, mas se ela estiver devendo em qualquer uma dessas áreas, saúde, previdência ou assistência social, né, que ali fala com o sistema da Seguridade Social, não poderão contratar com o poder público e nem dele receber benefício ou incentivos fiscais ou creditício. E, gente, eu trouxe e fiz um mapa mental da literalidade da lei, igualzinho que tá na lei, porque quando vem na tua prova, é dessa forma que vem, tá? Lei complementar poderá substituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da Seguridade Social. Então, fala que quem pode expandir esses direitos, aumentar esses direitos, somente por lei complementar. A lei ordinária era mais fácil, tá, de ser aprovada. A lei complementar, ela tem vários critérios lá para ser aprovada. Então, tá falando que é somente por lei complementar. A lei complementar poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção, tanto na manutenção deste direito ou expansão da Seguridade Social. A União poderá instituir novas contribuições para a Seguridade Social. Então, novas contribuições para a Seguridade Social, que é a assistência, saúde ou previdência social, quem pode instituir? A União. É os estados? Não. A União poderá instituir novas contribuições para a Seguridade Social. Lembra sempre disso. Contribuições sociais residuais, mediante como? Lei complementar. E elas não podem ser cumulativa. Então, não, já tem uma lá, eu só vou acumular. Não pode ser cumulativa, tá? A criação dessas contribuições não pode ser cumulativa. Ela tem que inovar o fato gerador, inovar a base de cálculo. Também ela não pode pegar a mesma base de cálculo, o mesmo fato gerador. Não, ela tem que inovar o fato gerador, ela tem que inovar a base de cálculo. Então, somente por lei complementar poderá instituir o quê? Outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou a expansão de quem? Da Seguridade Social, somente por lei complementar. E a União poderá instituir novas contribuições para a Seguridade Social, mediante essa lei complementar, mas elas não podem, decora sempre essas três palavras, não pode ser cumulativa, inovar fato gerador, inovar base de cálculo, tá? Decorar isso aqui. Tem um princípio também no direito previdenciário e na Seguridade Social chamado solidariedade. Como assim, Andressa? Porque você imagina que um trabalhador lá, o João começou a trabalhar hoje, ou faz uma semana que ele começou a trabalhar, tá lá na empresa, tudo feliz, finalmente começou a trabalhar de eletricista. E ele cai e vem sofrer um grave acidente, infelizmente ele vem ficar inválido. Ele vai ter direito à aposentadoria por invalidez ou benefício por incapacidade temporária? Sim, mesmo trabalhando, provavelmente como ele ficou inválido, incapacitado, claro, ele vai ter que passar pela perícia, vai ter que fazer essa avaliação aí, mas provavelmente vai ter direito sim a benefício, porque ele estava amparado aí, né, estava contribuindo, era assegurado empregado, digamos isso. Esse é o princípio da solidariedade, porque ele pode vir aposentar mesmo tendo um dia de trabalho, uma semana de trabalho, ele não tem 180 contribuições, que é a carência mínima ali, e mesmo assim ele vem conseguir aposentar por causa desse princípio da solidariedade. A solidariedade justifica a cobrança de contribuições pelo aposentado que volta a trabalhar. Então, o aposentado que volta a trabalhar, gente, ele também tem que continuar contribuindo aí, isso que tá falando.
pois, como já sabemos, quem contribui não o faz para si, mas sim para toda a sociedade. Anterioridade nonagesimal ou mitigada. As contribuições sociais de que trata esse artigo só poderão ser exigidas após decorrida 90 dias da data da publicação da lei que os houver instituída ou modificada, não se lhe aplicando o disposto lá. Então, quando a gente fala da mitigada, da anterioridade nonagesimal ou mitigada, é que tem que esperar o quê? Esse tem que decorrer 90 dias. Então, se mudou a contribuição social, a contribuição da empresa é 20%, passou a 21%, 22%, ou do segurado mudou, ela tem que dar um prazo, né? Tem que, isso que tá falando, as contribuições sociais de que trata esse artigo só poderão ser exigidas após decorrido 90 dias da data da publicação da lei, não é da data da homologação, não é da data da publicação, não é da data de vigência ou alguma coisa assim, que às vezes ela muda, o que geralmente muda na prova fala que é 90 dias, sei lá, de qualquer outra coisa menos da publicação, é 90 dias da publicação da lei, fica bem ligada nessa palavra também. A meta que eu estou dando na aula de hoje para vocês é ler a apostila 1, né, que vocês devem ler a primeira apostila do curso aí de Seguridade Social, fazer o flashcard desse conteúdo também de Seguridade Social, que é importante, e mandar um áudio resumo para mim mesmo, que eu quero ver quem puder mandar um áudio resumo, ou para você mesma, só para você ver como ficou. Agradeço de coração mesmo você estar assistindo a aula, ter adquirido a mentoria, espero que vocês estejam gostando. E vou deixar um versículo que é sempre o mesmo versículo, portanto não percam a coragem, pois ela traz uma grande recompensa, Hebreus 10:35. Eu sempre trago esse artigo, né, na apostila e às vezes nos slides também, porque você precisa de muita coragem para poder estudar, para poder continuar no processo. Ele é difícil, ele é árduo e o trabalho também não é fácil, saiba disso, mas é recompensador, vale a pena você trabalhar com o que você ama, você ser desafiado. É isso que eu falo. Bons estudos!